Vamos lá, TV Maros no ar, falando de mercado em mais uma sexta-feira. Aqui no Espírito Santo, hoje um pouco abafada, mas não se teve aqui na capital chuvas representativas, notícias vindo do interior, que alguns municípios isolados realmente teve ocorrência de chuva, mas muito mais próximos ao litoral do que no interior do Espírito Santo. Também notícias de chuva em algumas regiões de Minas Gerais, São Paulo, mas é assim, a chuva está correndo contra os interesses. Você vê que enquanto o Santos choveu quase 200 milímetros, aonde tinha que chover, que era o Reserva Cantareira em São Paulo, choveu 2. Então as chuvas têm caído, mas não têm caído aonde tinham que cair, ou seja, nos reservatórios, nas nascentes dos rios ou nas regiões produtoras de forma tranquila, porque não adianta também cair uma tromba d'água, como diz outro, no município produtor de qualquer produto, porque além de não ajudar, piora tanto a logística de escoamento da produção, como a própria lavoura que vem nesse sentido. Então eu acho que a chuva tem que vir com mais tranquilidade, com mais consistência, para poder aí sim ajudar e não prejudicar ainda mais o estado do interior de algumas cidades, e nas cidades especificamente que precisa de água, tem que chover no lugar certo. E isso vem deixando todos do setor com a pulga atrás da orelha. Hoje o ministro disse que se os reservatórios brasileiros atingirem uma mínima de 10% só de sua capacidade, o governo poderá arbitrar racionamento de energia no Brasil. E se você não sabe, os reservatórios do Sudeste, que são responsáveis por 70% a 80% da energia de todo o país, estão com níveis ao redor de 17%. Ou seja, a prevalecer esse cenário climático, nós vamos ter em curtíssimo espaço de tempo racionamento oficial no país, porque o racionamento de maneira não oficial, de maneira oficiosa, isso já se tem, tanto de água quanto de energia, nesse Brasil afora. E a prova cabal foi que essa semana tivemos blackouts em vários estados da federação, porque o operador nacional do sistema de energia elétrica alegou que o sistema estava trabalhando no pico, quase em colapso. Então, para não se ter um colapso no sistema, se preferiu fazer um blackout de algumas horas em algumas regiões para poder amenizar o quadro. Se você não sabe, depois que isso aconteceu, o Brasil começou a importar energia da Argentina para poder suprir algumas demandas existentes no país. Mas temos que lembrar que a energia ela funciona não só para nossa residência, ligar o ar-condicionado ou ligar a geladeira, mas funciona também para as grandes empresas, para gerar crescimento econômico. Então, realmente, um racionamento de água e de energia seria o pior dos mundos num Brasil que precisa crescer, que precisa gerar empregos, que precisa dar oportunidades a todos de ter uma vida melhor. Mas, de qualquer maneira, acredito que isso é uma situação complexa, de saída difícil, e que nós vamos ter que enfrentar em 2015 esse cenário de racionamento de água e de energia. Então, aconselho a você, em casa, já começar a fazer seu dever de casa, já começar a economizar, já começar a tentar viver com menos água e com menos energia, porque mais dia, menos dia, essa situação baterá na sua porta. Agora, o mercado totalmente surreal em Nova York. Preços continuam orbitando lá no março, 160 cents por libra. Os grandes operadores não conseguem enxergar essa realidade de que em Minas a seca é a pior dos últimos 105 anos, que deixa os leitos dos rios secos, que inviabiliza a irrigação. Então, esse tipo de realidade não consegue chegar nas mesas dos grandes operadores internacionais, e eles continuam a acreditar num cenário de Papai Noel, de clima agradável, de produções crescentes, de estoques abundantes, e isso bate nas cotações. Mas isso não consegue refletir no mercado interno, porque o mercado interno trabalha totalmente desalinhado, tanto de negócios, quanto de preços, quanto de expectativas. Por um lado, temos o produtor arredio a conversas de mercado, porque vê que na sua lavoura não tem condição de imaginar preços de café mais barato do que já estão, em função de elevados custos todos os dias batendo na sua porta, desde gasolina, óleo diesel, energia elétrica, adubo, dólar, quer dizer, uma coisa de maluco. Tudo sobe de preço, o café tem que corrigir isso. Por outro lado, aqueles operadores que precisam comprar café estão comprando café, e isso deixa o mercado totalmente desalinhado. Pra você ter ideia, apesar de todo esse tsunami do mercado em Nova York e do dólar, o mercado de Conilon é R$280 sem vendedor. Café Rio, tanto no Espírito Santo quanto em Minas Gerais, trabalha de 300 a 320 sem vendedor. Zona da Mata é comprador a 450 café duro, sem venda. Sul de Minas é comprador de café duro acima de 480 e vendedor não aparece nem para dar bom dia. Então isso realmente deixa
esse cenário totalmente desalinhado. Os grandes players acreditando em Papai Noel e internamente o produtor acreditando na realidade de que ele vive, que não é possível, não é crível vender café nos níveis mais baixos do que já estão, porque senão inviabiliza toda a atividade agrícola nesse imenso país. No mais, vamos ficando por aqui, torcendo mais uma vez para segunda-feira o mercado voltar a tentar enxergar o óbvio, que é a realidade dos fatos. E detalhe, independente se chove ou não agora em fevereiro, dificilmente essa chuva reverterá todo o problema que já vem sendo carregado desde o ano passado, de lavouras debilitadas, de floradas não tão boas, de não pegamento de florada em setembro e outubro, e esses 50 dias que já comeram grande parte da saúde das lavouras e dos cafezinhos dentro da casca. Mas vamos torcer que a chuva venha, que pelo menos o calor amenize e a gente possa ter pelo menos um fevereiro um pouco mais agradável para se trabalhar, para se viver e para correr atrás dos desafios que a vida com certeza e rotineiramente nos apresenta. Bom final de semana, temos um encontro marcado na segunda-feira de manhã cedinho, no Dia a Dia no Campo, com o Marcos Magalhães pelo Sistema Gazeta, e sempre no final do dia no nosso blog do Mercado do Café. Se você não sabe, essa semana Marcos Magalhães, a voz do café, esteve presente no Bom Dia Espírito Santo, no segunda edição do Espírito Santo, e estará no Jornal do Campo do Espírito Santo no domingo, e se tudo correr bem, hoje à noite no Jornal da Globo com William Vac, nacionalmente em canal aberto, falando alguma coisa de café e de clima aqui no nosso querido Espírito Santo. É a voz do café presente em exposição total na mídia para defender você do interior, do agronegócio, de todas as intempéries que o mercado possa vir lhe colocar conta. No mais, sucesso, um abraço, bom final de semana, beijo no coração e até segunda-feira. Tchau!